Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, vamos comentar uma notícia que saiu. Hoje foi o dia da audiência do Conor McGregor, né? Pra quem não se lembra, em abril desse ano, Conor McGregor, junto com os companheiros de treino lá, atacou um ônibus do UFC na semana de entrevistas antes do UFC 223. Ele jogou um carrinho de transporte de gás no ônibus, quebrou vidro, machucou alguns lutadores. Basicamente, 4 lutas do UFC, daquele UFC numerado, não aconteceram em função desse movimento todo do McGregor. A gente falou disso num outro vídeo na época, se McGregor deve ou não ser punido. A gente vai deixar o link pro vídeo na descrição e em algum lugar aqui em cima, se vocês quiserem acompanhar. E eu acho interessante dar uma olhada lá, porque a gente primeiro faz um panorama completo do que foi que aconteceu naquele momento e compara também as punições que o UFC já deu para outros atletas que tiveram faltas disciplinares e na expectativa do que poderia ou não acontecer com o Conor McGregor. Mas nessa audiência o Conor McGregor basicamente se declarou culpado, né? Ele acabou sofrendo uma sentença aí do juiz, condenou ele a 5 dias de serviço comunitário, 3 dias aí de controle de raiva, né? Um programa aí, um curso de controle de raiva, né? Pagar os danos que ele causou, que ele já havia pago, inclusive ele falou que já havia pago tudo, e também manter uma distância do Michael Chiesa e do Ray Borg. Sobre pagar os danos, a gente não sabe a que extensão isso chegou, né? Se foi só pagar o ônibus, ele pagou alguma coisa do tratamento, talvez dos atletas que foram no hospital, ou o UFC que pagou isso, então não dá pra gente saber exatamente a extensão do que foi pago, porque teve algumas declarações falando não, que a justiça foi feita, ele pagou por tudo que ele cometeu, então não dá pra gente saber a extensão disso. De qualquer maneira, criminalmente, o Conor McGregor está liberado. Então, o problema dele com a justiça do aspecto criminal já está tranquilo. Ele pode, inclusive, lutar se ele quiser, aplicar aí para lutar em qualquer outro lugar, seja Las Vegas, enfim, para que ele vai poder lutar. Agora, a gente não sabe se todos os atletas envolvidos que foram prejudicados, o Ray Borg perdeu luta, o Michael Chiesa, o Ray Borg perdeu luta e sofreu um dano, né? Ele caiu estilhaço de vidro na retina dele. O Michael Chiesa sofreu cortes no rosto, também não pôde lutar. A gente só tem notícia que o Chiesa entrou sim com ação civil contra ele, e a gente sabe que nos Estados Unidos, galera, essas ações por indenização são estratosféricas e a gente tem um Conor McGregor do outro lado. Então pode esperar que o Chiesa vai tentar tirar um bom dinheiro ali. A gente não sabe se o Ray Borg e os outros lutadores e também a equipe do UFC também entraram com ação, enfim, para conseguir esse tipo de reparação de danos. Mas uma coisa que a gente sabe também, então, é que o McGregor vai ter que pagar alguma coisa para esses atletas por causa dessas ações. Então, criminalmente ele já resolveu o problema dele. Em relação pessoal, a relação pessoal dele com os outros atletas, ele ainda cada coisa vai ser decidida a seu tempo. Porque no caso da criminal, ele fez um acordo, ele se declarou culpado, aceitou fazer os cursos, pagou as despesas e a justiça falou assim, beleza, vamos deixar por isso mesmo, né? Com os atletas, não sei se ele fez acordo, como é que isso vai funcionar, então é um outro problema, mas é um problema pessoal do McGregor que provavelmente só vai afetar a grana dele, não interfere na carreira dele. Que interfere na carreira dele, a gente pode ter, por exemplo, a Comissão Atlética de Nova York. Na época, a Comissão Atlética de Nova York falou assim, olha só, a gente abomina tudo que ele fez, mas ele não é um atleta licenciado para lutar aqui. Porque a última vez que o Conor McGregor lutou MMA foi em novembro de 2016, já tinha bastante tempo, e a comissão na época falou assim, ó, quando ele teve licença aqui, ela venceu em novembro de 2017. Como o ataque ao ônibus aconteceu em abril de 2018, ela falou assim, ó, não tem nada com ele aqui. Óbvio que se ele voltar para aplicar uma licença para lutar em Nova York, a comissão de Nova York pode ver alguma punição contra ele baseado no histórico. Mas isso é uma coisa também que é só ele não lutar em Nova York, né? Luta em outro lugar e a coisa está resolvida. E eles realmente não tem jurisdição, caso ele esteja licenciado, dá pra fazer absolutamente nada. Mas a pergunta agora que fica no ar ok, ele já sofreu as punições, pelo menos do vista criminal, apesar de que a gente sabia que ele não seria preso, era uma coisa meio que óbvia, ele causou danos lá, causou, mas nos Estados Unidos é basicamente isso aí mesmo. Você declara culpado, tem um bom advogado lá, consegue ali praticar alguns dias de serviço comunitário, paga os danos que você causou e fica liberado. Agora, e o UFC? Né? A gente já falou isso extensivamente no vídeo que a gente gravou sobre outros lutadores
cometendo faltas graves ou mais leves ou no mesma proporção e sofrendo punições por isso, né? Atletas importantes, a gente tem John Jones, tem Fabrício Verdun, que sofreram punições por isso. E agora a gente tem o Conor McGregor, né? Que agora pagou todas essas questões. O Dana White havia falado que esperaria essa questão judicial terminar para saber que tipo de punição ou se ele daria alguma punição para o Conor McGregor. Basicamente o que ele falou é o seguinte: vai que o McGregor toma uma punição muito forte ali, seja, por exemplo, proibido de lutar MMA nos Estados Unidos, não sei, muita coisa era possível acontecer ali. Aí beleza, pô, você ia olhar e falar, cara, ele já teve uma punição grave demais e ele já tá pagando o preço dele, eu não vou punir ele aqui para de fato não ter uma dupla punição do cara de uma coisa que não precisava ser dessa forma. Agora, a punição dele não foi tão grave assim, né, e claramente, por tudo que o McGregor fez de punir, cara, ele machucou lutadores do UFC, ele prejudicou o UFC financeiramente de forma grave. O UFC, cara, quase perdeu esse evento, ela perdeu 4 lutas no total naquela noite. O UFC foi um caos por causa daquilo, e numa noite que nem era ele que queria lutar, então o cara prejudicou, a gente falou... UFC numerado, né? Numerado, a gente falou isso no outro vídeo, a gente leu no outro vídeo, inclusive, o código de conduta do UFC e listou, cara, ele quebrou pelo menos uns 5 ou 6 incisos daquele código de conduta. Então, atletas já fizeram menos e foram punidos de forma mais grave. Agora, a gente não é inocente de acreditar que, obviamente, o McGregor tem sim mais importância que alguns outros atletas. Ele vende mais, ele traz mais dinheiro para a empresa. Agora, não punir nada é basicamente falar que o que ele fez tá tranquilo. O problema de falar que ele fez para os fãs, sinceramente, não é nenhum. Porque a gente conversou aqui em off, a gente tá interessado em ver o Conor McGregor lutando, eu quero ver o Conor McGregor contra o Khabib, eu quero ver ele voltando ativo no MMA. É um atleta interessante de ver lutar, polêmico, empolgante, boa trocação e tal. Mas, do ponto de vista da empresa, o que acontece se você chegar lá no teu local de trabalho e começar a quebrar as coisas? Muito provavelmente você vai ser demitido, quando você causa um dano contra a tua própria empresa. O Dana White, na noite em que teve o ataque ao ônibus lá do McGregor, ele falou que essa foi a coisa mais, repugnante que ele tinha visto na carreira dele. E aí perguntaram se ele falou com o Conor McGregor, ele falou assim, eu não tenho interesse em falar com o Conor McGregor. Então, ele tava meio puto naquele momento, e é óbvio, naquele momento, todo o prejuízo tava caindo no bolso dele, um evento numerado tava tendendo a ir pro saco, então o cara realmente tava putaço. Agora, passou-se um tempo, o McGregor levou essa punição que, na nossa concepção, foi uma punição justa do ponto de vista criminal, pelo que ele fez. Eu acho que é o que a gente espera nos Estados Unidos que aconteça. Para a conduta dele é uma punição dessa. O cara não é... Óbvio, se ele for reincidente e começar a fazer isso várias vezes, a coisa muda, mas não é o caso. Então, o UFC vai puni-lo de alguma forma? A raiva que o Dana White estava naquela noite passou e agora ele vai ver o McGregor como apenas um cara lucrativo? Ou ele vai falar assim, não, McGregor, você fez uma merda e você tem que tomar uma punição? A gente vê casos, por exemplo, John Jones. John Jones é um atleta excepcional do ponto de vista de artista marcial, né, de combatente. De venda também. De venda também. E fez muito mais merdas, né, do que é reincidente, repete as porcarias que faz. E o UFC não manda o cara embora, não demite. O motivo dele não demitir é porque é o John Jones. Se você fosse presidente do UFC, você também não demitiria esse cara pro concorrente pegar. Mas você pune o cara de alguma forma pro cara ter percepção do que o que ele fez foi merda. Tira o cinturão, tira do ranking e não sei o que. Você dá algum... Se você não fizer nada contra o Conor McGregor, o que ele vai entender é, o que eu fiz é tranquilo, eu só tive que fazer 5 dias de serviço comunitário e tô de boa. Eu posso fazer pior, porque no máximo vão me dar 10 dias de serviço comunitário. Então você começa a alimentar o monstro e o monstro pode te engolir. E não só alimentar o monstro, mas, novamente, do ponto de vista dos fãs, tá tranquilo, ninguém vai ligar, né, se ele não for punido. O pessoal quer ver ele lutar. Agora, e os outros lutadores que estão lá dentro? É uma tremenda falta de respeito com os lutadores do pelotão, principalmente os lutadores que foram afetados por isso. Porque você tá dizendo pro Michael Chiesa, pro Ray Borg, pra essa galera que foi prejudicada diretamente lá, que beleza, o cara que fez isso, a punição dele vai ser lutar agora em novembro, que seja contra o Khabib Nurmagomedov pelo cinturão. Caramba, mas ele quase destruiu um evento, quebrou propriedade, machucou pessoas. Ele vai ser o quê? Vai ganhar isso de bônus agora? Uma disputa de cinturão direta? A gente tem que lembrar que o Conor McGregor não luta MMA desde novembro de 2016, galera. MMA. A luta de boxe não interessa. É outra coisa, é outro esporte. Ele não luta MMA há quase 2 anos.
Eu já fico abismado de, primeiro, como ele ainda tá dentro do ranking de peso por peso. Eu nunca vi um atleta sem lutar durante 2 anos ainda tá lá dentro do peso por peso. E outra coisa, você dá uma disputa de cinturão direta para esse cara depois que ele faz isso ainda. Então, é complicado. Novamente, eu não quero que o UFC demita, bana o Conor McGregor. Eles não vão fazer isso, nem eu acho. Que é maluco, né, cara? Nem eu acho que é necessário fazer isso. Eu não acho que a conduta dele precisa disso. Mas, cara, pune de alguma forma. Isso é bom pro seu marketing, porque você vai mostrar que você tá fazendo alguma coisa, que você não concordou com o que ele fez. Dá uma punição retroativa, fala, ó, vou dar uma punição retroativa desde a época que ele fez o negócio, até o final do ano ele não pode lutar. Eu sei, perde algum tempo aí, o Khabib vai acabar querendo, não lutaria com o Khabib ainda esse ano, mas pelo menos mostra que o UFC não tolera esse tipo de coisa. E pra um esporte, um evento, uma empresa que quer transformar o MMA num esporte cada vez mais legítimo, isso é importante. Você pode falar assim, vou dar 6 meses de suspensão. Isso aconteceu em abril, a suspensão vai até outubro, então você pode lutar em novembro. Mas fez alguma coisa. Eu acho que se o Conor McGregor apontar mais, a punição que o UFC tem que dar pra ele tem que ser cada vez maior. Mas você tem que ter uma forma de você balancear a disciplina e o controle sobre o que os seus atletas que carregam a sua marca fazem por aí e o lucro que eles dão pra você. Isso é uma balança. Se as maluquices que o Conor McGregor começar a fazer começarem a dar mais prejuízo do que lucro, certamente as punições serão muito mais severas, como a gente comentou no outro vídeo, outros atletas que não tinham essa importância toda, fizeram coisas muito menores e tomaram punições muito maiores. De qualquer maneira, o UFC tem que fazer alguma coisa, porque a gente já falou no outro vídeo, o monstro tá ficando cada vez pior e ele pode te engolir. E do ponto de vista de esporte, galera, é importantíssimo você ter essa paridade dentro do evento, né? A gente tem aí, se você for pegar NBA, futebol americano, qualquer outro tipo de esporte, se um atleta grande pratica uma coisa absurda dessa, ou faz um negócio, um escândalo muito grande, não importa o nome do cara, ele vai ser punido. Eu sei que é diferente, lá existem empresas, não empresas, mas existem órgãos por fora ali, controlando e gerenciando esse tipo de coisa. O MMA é uma criança ainda perto disso, né? MMA a gente só tem empresas, a gente não tem alguém de fora analisando as condutas dos atletas e podendo punir elas. A gente não existe isso no MMA. Então, enquanto não existir, a gente está refém das empresas terem bom senso, né? Terem bom senso de saber que, para a gente ter um esporte limpo, a gente tem que saber punir na medida certa e não deixar essas impunidades acontecerem, porque não pode ser 2 pesos e 2 medidas em todas as situações. A gente entende que vai ter 2 pesos e 2 medidas do ponto de vista do tratamento de McGregor. Ele sim vai ter um privilégio em cima de outros lutadores. Assim como numa empresa, um funcionário que é pica das galáxias, sabe muito mais, vai ser privilegiado a um outro funcionário que não sabe tanto ou que não tem tanta expertise. Então, isso é normal no mundo corporativo. Agora, você permitir que isso seja em todos os aspectos é muito perigoso. E principalmente que o UFC, ele já declarou em outros momentos, ele queria que o MMA se tornasse um esporte olímpico. Então, a conduta, a clareza, a punição pro atleta que faz tem um comportamento fora do padrão aí, tem que ser clara, porque você tem que passar a ética do trabalho, ela alcança, ela tem repercussão para esse tipo de evolução do esporte. Então, enfim, o UFC tem que fazer alguma coisa, nem que seja uma coisa para fingir que fez, mas ele tem que fazer alguma coisa, porque senão ele pode se ferrar.